Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 11 de março, e o nosso tema de estudo é o Cântico do Meu Amado. Você já pensou em tudo que Deus fez e faz por você? Será que Deus poderia ter feito mais? Será que Ele fez menos do que fez por nós, a nosso favor em nossas vidas? Quando você pensa na existência do mal, será que Deus poderia ter feito tudo de uma forma diferente? E se Ele tivesse feito, seria bom ou seria ruim? Nesse campo de hipóteses, dos sis, é muito difícil a gente começar a raciocinar, porque a nossa mente é pequena, é humana, e como nós somos pequeninos, é difícil imaginar como que Deus faria se fosse diferente. Muitas vezes a gente pensa, poxa, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Mas será que a gente faria mesmo? Se nós tivéssemos o poder que Ele tem, a sabedoria que Ele tem, o conhecimento além do tempo que Ele tem? O inimigo de Deus tentou ser Deus, você sabe muito bem disso. Ele tentou usurpar o trono de Deus no mundo, ser o Deus deste mundo. Ele tentou colocar o seu trono acima das mais altas nuvens para governar o universo, assim como Deus. Ele quis a adoração de Deus. E, no final das contas, tudo que ele fez deu errado. E quando ele governa o nosso mundo, quando ele se torna um tipo de Deus nesse mundo, ele só fez besteira. Só fez as pessoas sofrerem, sangrarem, uma vida sem propósito. É isso que foi o resultado do governo de Satanás no nosso mundo. A gente pode ver pela história. Tudo que podia acontecer de errado aconteceu, porque o governo dele é um governo caótico, não tem justiça, não tem regra. Mas as regras de Deus são diferentes. Deus tem regras de engajamento. Nós vimos isso semana passada, limites que ele não deixa o inimigo ultrapassar, mas que ele também se impõe, para que a gente possa escolher entre o bem e o mal. E falando sobre o nosso Deus e aquilo que Ele pôde fazer por nós, o livro de Isaías, no capítulo 5, fala de um cântico ao amado. O livro de Isaías ele é muito interessante, ele tem muitos cânticos, além de profecias e história. Ele é quase que um salmista mesmo. Muitas músicas e canções que ele falava para Deus, fazia para Deus, enfim, para honrar o nome de Deus, inspirado pelo próprio Deus. Eu peço a você que pegue sua Bíblia comigo nesse momento. E a gente vai estudar esse cântico, esse salmo de Isaías, capítulo 5, onde ele fala do cântico ao meu amado. Então vamos lá, Isaías no capítulo 5, versos 1 a 4. E diz assim: Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que se desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, eu vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramam chuva sobre ela. Aqui nesses textos, a gente leu até o verso 6, nos conta então que Deus se compara a um agricultor que plantou uma vinha. Ele planta essa vinha, ele prepara, ele cuida, ele poda, ele faz com que a terra fique fertilizada. Ele esperava que desse boas uvas gostosas, mas deu uvas bravas. Isso significa que Deus plantou o seu povo nesse mundo. Nos colocou aqui também. Ali, de forma geral, ele está falando do povo de Israel. Que ele cultivou o povo de Israel, ele separou o povo de Israel, mas o povo de Israel abandonou Deus. E de vez de produzir para a eternidade, produziram uvas bravas, eles deixaram a adoração a Deus, eles deixaram a comunhão com Deus, e realmente a situação deles ficou muito, muito difícil. E no final, Deus fala o seguinte: olha, é minha, então eu faço o que eu quiser. E ele diz então que destruiria a sua vinha e acabaria tornando ela num pasto. E o povo de Israel passou por isso, por deixarem a Deus, eles acabaram sofrendo muito nesse mundo. Mas a gente pode pegar esse cântico e aplicar para nós, no nosso mundo, sobre a criação de Deus. Quando Deus cria o nosso mundo, Ele cria o jardim do Éden e nos dá de presente, para nós, a raça humana, a coroa da criação desse mundo. Mas, em vez de darmos frutos bons, nós escolhemos dar uvas ruins, frutos ruins. Então, um dia,
A promessa de Deus é o seguinte: ele vai ter que destruir tudo isso aqui. Ele vai ter que recomeçar. Mas ele mesmo faz uma pergunta ali no nosso cântico de Isaías. Ele fala: o que mais eu poderia fazer? O que eu podia fazer mais? Eu já fiz tudo por vocês. Então, respondendo a nossa pergunta, será que Deus poderia ter feito mais? A resposta é não. Tudo que ele podia fazer, respeitando o livre-arbítrio, ele fez. Todo o plano de salvação em nosso favor, por amor a nós. Por isso que Isaías chama de o cântico do meu amado. Quem é nosso amado senão o nosso Deus? Quem é a nossa fonte de alegria, de força? Quem realmente é o dono, o proprietário de todas as coisas das nossas vidas, é o próprio Deus. Então eu peço a você hoje, começando essa semana, você entenda que a sua vida pertence a Jesus, que ele já pagou um preço por você, ele é seu dono, Senhor absoluto pela criação, porque ele que te criou, mas ele também é pela redenção, porque ele te resgata, te fortalece, te salva, mas no final das contas a escolha é sua, de estar com ele ou não. Espero que ele seja o seu amado para a sua vida e que o dia de hoje seja especial e abençoado. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo cântico de Isaías, que nos mostra que o Senhor fez tudo o que era possível e mais além para nos salvar, mas respeitando sempre as nossas escolhas. Obrigado por teu carinho, teu cuidado e teu amor, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está aí do outro lado. Nessa vida é você, Deus. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar. Conto com você para levar a mensagem de Deus ao mundo e apressar a sua volta. Fica com Deus, fique em paz. Tchau, tchau.